Palavra do Senhor Jesus Cristo, o sermão profético, falando dos princípios de dores, né? Quando ele, saindo do templo, disse-lhes um dos seus discípulos, quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos falou-lhe em particular, dizendo: mestre, olha que pedras bonitas, que edifícios bonitos, né? Ele ficou admirado com a pedra, com o edifício, com o templo. E Jesus respondendo disse: vês estes grandes edifícios? Jesus perguntou para ele: está vendo esse grande edifício? Está vendo esse grande templo? Então ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. A igreja da atualidade, os seres humanos, desde o tempo de Cristo mesmo, até os discípulos, alguns deles se preocupavam com a beleza por fora, olhavam, ficavam admirados com a beleza do templo, com aquelas pedras preciosas, com aquelas coisas maravilhosas. E Jesus, ele respondeu dizendo: está vendo este templo? Está vendo esse edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derrubada. Porque quando Jesus Cristo ele voltar para buscar a sua igreja, ele não vai levar o templo, ele vai levar quem está dentro do templo, uma igreja lavada e remida no seu sangue. Jesus não vai levar parede, Jesus vai levar pessoas com coração contrito, com coração quebrantado, com coração em obediência à voz do Criador, o nosso Deus poderoso. E nós vemos hoje, irmãos, muitos estão preocupados com templos bonitos, muitos estão preocupados com palavras bonitas, muitos estão preocupados com profecias humanas. E a Bíblia Sagrada diz que eles perguntaram: Senhor, que sinal vai dar nesse dia? O Senhor diz assim: não vos engane. Eu digo que ninguém vos engane, porque naquele grande dia se levantará, aleluia, muitos dizendo que é Deus que está falando, que sou eu, Deus, que estou dizendo, e sendo que não é Deus que está falando. Hoje nós já estamos vendo, irmãos, grandes templos lotados por falsas revelações, por causa de falsas profecias, por causa de enganos, até mesmo por paredes bonitas, templos bonitos, mas são sinagogas de Satanás, como diz a palavra de Deus. Nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. A nossa salvação foi comprada não com ouro nem com prata. A nossa salvação não foi comprada com dinheiro. A nossa salvação não é comprada com sangue de bode. A nossa salvação foi comprada, lavada com o sangue de Jesus Cristo, com o sangue derramado na cruz do Calvário, aquele sangue que ele derramou até as últimas, por amor a você, por amor a você, por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Não ficará pedra sobre pedras que não seja derrubado. Aí, para o versículo 10, para a gente ir adiante e começar a pregar a palavra. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, porque a Bíblia diz, irmãos, no seu Evangelho: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. E essa toda criatura não é apenas os que estão dentro da igreja, mas os que estão fora da igreja, os que estão na rua, no mundo da perdição, os que estão do outro lado das redes sociais, que precisa ouvir a voz de Deus e que ainda precisa saber que ainda existe uma igreja que prega a verdade, que ama a verdade, que vive a verdade, que ensina o Evangelho de Cristo, que não prega engano.
da cruz. O Evangelho da cruz é salvação, é libertação, é renúncia, é transformação, é mudada de vida, é mudança de caráter, é mudança de postura. E hoje nós vemos, não deixa como está, porque se for pregar duro, exortar duro, você não vai ter aplauso. Se você for chamado para pregar duro, pregar o Evangelho como tem que ser pregado, não profetizar, não trazer revelações, você não vai ser aplaudido, você não vai ter o seu destaque nas mídias, nas redes sociais. Por quê? Porque o Evangelho não é para produzir aplausos, o Evangelho é para produzir salvação a todos aqueles que querem um verdadeiro arrependimento em Jesus. Como diz o Evangelho de Mateus 3, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Bem profetizou João, raça de víbora. Profeta Isaías diz: endireitai os vossos caminhos e dá nossas veredas tortuosas. Porque o ser humano anda em caminhos tortuosos, achando que tudo está bem, que tudo está perfeito, e não prega a verdade por perder, com medo de perder isso aqui, ó. Com medo de perder isso aqui, irmão, material, dinheiro, faz-me rir. Dinheiro é bom, compra tudo, mas dinheiro não compra salvação. Dinheiro compra tudo, mas dinheiro não compra a felicidade de estar aos pés de Jesus. Dinheiro compra tudo, mas no dia que Jesus Cristo voltar, que você ficar, o seu dinheiro não vai pagar a tua salvação. Pode ter contas milionárias, pode se matar de trabalhar dia e noite, se não tirar um tempo para buscar a presença de Deus, o dinheiro não vai comprar nada. Ainda que compra, mas não compra a tua salvação, não compra a tua paz. Porque tem muitos que têm dinheiro, tem carro, tem tudo, mas não tem paz, não tem felicidade, é rejeitado no meio, até no meio da família, é desprezado, é pisoteado. Até Jesus foi pisoteado, mas foi por amor a nós, por amor à humanidade. E a igreja não vela por isso, não zela por isso, irmão. O amor de Jesus Cristo e de pregar o Evangelho. Olha só, mas importa, olha só o que está dizendo no versículo 10 do capítulo 13 de Marcos. O que importa é que antes pregue o Evangelho, chegar para o pecador e dizer: te arrependa, aceita Jesus como teu Salvador, ou aceita Jesus como Salvador, ou o inferno espera. Porque existem dois caminhos: céu e inferno, porta estreita, porta larga. E a Bíblia diz no Evangelho de Mateus 13, 7 e 13: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho, largo é o caminho que conduz à perdição, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação, mas poucos são os que vão entrar por este caminho, muitos vão errar este caminho. Oséias capítulo 14, verso 1 em diante, a Bíblia diz: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. O pecado permite a queda, o pecado permite a ruína, o pecado permite a miséria, o pecado permite o estrago na vida do ser humano. O pecado faz com que nós perdemos a salvação. Pastor, mas você não tem pecado? Todos nós temos pecado. A Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado já está mentindo, já está pecando, já é um pecador, já é um mentiroso. Mas a diferença do pecador dentro da igreja é o pecador que está ali em busca de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro perdão de Deus. Ao contrário de muitos pecadores que não se arrependem, porque se não se arrepender, irmão, perderá a salvação. O que é importante é pregar o Evangelho, esquece prosperidade.
todas as nações. Quando, pois, vós conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão, pelo que haver de dizer, mas o que vos é dado naquela hora. Isso falai porque não sois vós os falais, mas o Espírito. Não é nós falamos, é o Espírito. E o irmão entregará uma morte, o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. É como diz a palavra de Deus, irmão. Nos últimos dias vai se levantar irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, geração contra geração, e o povo é brigando, uns entregando uns aos outros a morte, entregando a sua culpa para os outros. Mas não vos assustei que ainda não é o fim. Aí diz assim: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Porque olha só, irmãos, foi pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ninguém vai receber aplauso não. Você vai convidado para pregar uma palavra em um certo lugar, qualquer lugar. Se você pregar a verdade, for um lugar, for uma igreja que não ama a verdade, que é uma igreja que não ama a palavra de Deus, que ama só revelações, profecia, você vai ser aborrecido, você não vai ser aplaudido, você vai ser rejeitado, ninguém vai te abraçar não, irmãos, porque a palavra de Deus gera salvação, mas gera ódio para o adversário, gera ódio para o inimigo. Por pregar o Evangelho, você vai ser odiado por todos, mas livre pregar o Evangelho a toda criatura, porque o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3, diz: bem-aventurados os que leem estas palavras, mais bem-aventurados os que ouvem, e mais bem-aventurados ainda os que guardam a profecia desta palavra, obedece. Porque não é só ouvir a palavra de Deus, não é só ler a palavra de Deus, tem que ouvir. E não é só ouvir a palavra de Deus, é guardar no coração, é obedecer a palavra de Deus. Porque a palavra crente, irmão, no mundo inteiro vai ver, todos são crentes, irmão. Agora o verdadeiro cristão que ama a verdade, ama a palavra, ama Cristo, que obedece a palavra, que obedece a verdade, que não desvia da verdade, não desvia. Ao crente que se desvia da mentira, do engano, esse tem a salvação, irmão. Esse é um cristão verdadeiro em Jesus Cristo, porque tem um monte carregando a Bíblia debaixo do braço, mas não obedece a palavra. Porque nós vamos ser salvos pela graça de Deus e pela obediência à palavra de Deus. Não adianta, pode ter dom, pode ter o que tiver, mas se não tiver a obediência à palavra de Deus, perderá a salvação. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus.